Olá, saudações a todos, todas e todes. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Co-Criando na Podosfera. E este é um episódio especial porque ele é o último da série de episódios gravados para o canal do Grupo de Estudos Filhas de Avalon no YouTube. Um canal coordenado pela professora doutora Elis Rabelo Câmara, já uma parceira de longa data aqui do nosso projeto, né? E que nos brindou, né, nos autorizou a publicarmos aí essas 10 aulas como episódios de podcast, ampliando assim o alcance de todo o conteúdo ministrado nessas aulas no YouTube, que ocorreram, né, na terceira edição do Grupo de Estudos Filhas de Avalon no ano passado, em 2023. E durante esse primeiro semestre de 2024, nós fizemos aí as edições e trouxemos para a Podosfera, para as diversas plataformas de áudio, a versão em podcast desse conteúdo, que se você não ouviu, né, nenhuma das aulas, fica aí o convite para você ouvir aqui no nosso podcast, no nosso Co-Criando, e conhecer aí um pouco sobre a vida, a obra e o legado de mulheres, né, que se destacaram aí na historiografia, que se destacaram em suas diversas áreas de atuação, cada uma a seu modo e de acordo aí com o seu talento nato, deixando aí importantes contribuições para a nossa sociedade. Esta última aula ela foi gravada no mês de julho de 2023 e estamos aqui trazendo, né, esse recorte aí dividido em 4 partes, serão 4 episódios abordando aí a vida de Maria Madalena, a vida, o legado, as influências, né? Tudo aí com esse recorte historiográfico, biográfico, muito bem feito pela professora Elis Rabelo Câmara. Então, quero apresentar a palestrante, né, desse episódio, professora doutora Elis Rabelo Câmara, é professora visitante hispano-brasileira na Universidade Estadual do Ceará, a UES, é pesquisadora da FUNCAP, pós-doutora em Educação pela UES, é doutora e mestra pela Universidade de Santiago de Compostela, especialista em ensino de língua espanhola pela Uniateneu, especialista de ensino de línguas estrangeiras em inglês pela Universidade Estadual do Ceará, licenciada em letras português e inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente, é graduanda em 3 cursos de licenciatura distintos pelo Centro Universitário Estácio de Sá. São eles: Letras Espanhol, Pedagogia e História, com a finalidade, né, de complementar a sua formação de base. No pós-doutorado, com foco na história oral, a professora Elis investigou sobre as rezadeiras da periferia de Fortaleza. Tendo a figura da mulher mística e empoderada sempre em foco, seus objetos de estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado, foram a literatura celta, os feminismos, a figura da bruxa e a lenda arturiana no magnum opus de Marion Zimmer Bradley, As Brumas de Avalon. Atualmente, é também revisora de diversos periódicos científicos nacionais e internacionais em suas áreas de atuação e membro de corpos editoriais de editoras e de revistas científicas. Vem desenvolvendo pesquisas diversas com ênfase no empoderamento feminino, na arte da cura através do elemento feminino, as rezadeiras, né? Na sabedoria popular sertaneja, dos profetas da chuva, além de se dedicar ao estudo dos costumes, literaturas, mitologias e folclores dos povos de fala portuguesa, inglesa e espanhola. É a idealizadora, criadora, líder e orientadora do grupo de estudos Filhas de Avalon, que agrega, né, pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento e espalhados aí por 8 países distintos. São eles: Brasil, Espanha, Portugal, Colômbia, França, Holanda, País de Gales e Egito.
E esse grupo trata especificamente do estudo e da produção científica acerca da literatura produzida por mulheres, tanto brasileiras como estrangeiras, pretéritas e atuais. A professora Iris iniciou aí sua carreira como biógrafa, atualmente se dedicando a escrever 2 biografias, uma sobre a sua avó, Maria Nazaré Saraiva Rabelo, educadora leiga rural de 1933 a 1972, no distrito de Juazeiro de Baixo, em Morada Nova, e outra biografia que ela está se dedicando é sobre Miguel Ângelo de Azevedo, Nireis, né? O senhor Nireis, memorialista, historiador, jornalista e colecionador reconhecido e premiado. Finalizada então aqui a leitura da biodata da professora Iris, vocês vão ficar agora aí com o registro em áudio, né, dessa última aula da 3ª edição do grupo de estudos Filhas de Avalon, que traz aí a vida, o legado e as influências de Maria Madalena. É muito comum que as santas apareçam em grutas, que Nossa Senhora seja louvada em grutas, como na Cova da Íria, por exemplo, em Portugal. É interessante porque anteriormente ao cristianismo, a gruta era o local da deusa, era o local onde os cultos à deusa eram realizados por pessoas que não eram, digamos assim, os especialistas em religião. Quem é que era especialista na religião na época dos celtas? Nós tínhamos os vates, que eram aqueles que faziam os sacrifícios, e os bardos, que eram os que animavam não somente aqueles cultos religiosos, como também a comunidade como um todo. Druidas ou druidas, sacerdotes, os vates, que eram os que sacrificavam em nome da religião, sacrificavam animais, e os bardos, que eram os que animavam os ambientes, não somente os celtas, mas também os seus entornos, os seus contextos. Aqui, a gente tem essa gruta com essa água, e não é à toa, porque se você vai em Fátima, por exemplo, você visita a Casa dos Pastorinhos, é preponderante, é imperante tomar aquela água daquele poço. Todo mundo sabe que é uma água de poço, mas existe a crença de que é uma água milagrosa. E essa questão da gruta com a água, milagre, religião, está muito intrincado também. É muito interessante a gente ver essa representação do feminino na água, porque nós somos feitos basicamente de líquidos, mas a mulher acumula mais água, entre aspas, acumula mais líquidos, quer antes da menstruação, quer depois, questão hormonal, e a vida que ela gera em seu ventre é feita na sua grande concentração de água, de líquidos. Então, a ligação da caverna com a mulher, com o peixe, tudo isso daí pertence a essa nomenclatura, a essa egrégora da junção do sagrado com o feminino. Por isso que é muito comum nessas grutas sagradas as pessoas levarem uma garrafinha e encherem de água para terem essa água benta durante a vida toda. E temos aqui a representação de Cristo conversando com sua discípula, que era uma amiga, confidente, e uma pessoa que abraçava a sua causa e que também foi abraçada, mesmo tendo sido repudiada por todos, e a chegada dessas pessoas, então, na França atual, na antiga Gália. Aqui nós temos uma pintura vitral datada de 1906, que está em Stephen, ou seja, que é de Stephen Adams, que está na igreja de Kilmore, na Escócia, e a gente vê Jesus e Maria de mãos dadas, né? Maria de Madalena, visivelmente grávida. A gente percebe pela túnica que a cinta não está como a de Jesus, aqui na cintura, porque a cintura que a gente imagina é mais abaixo. Mas para quem costura, sabe-se que a cintura é exatamente aí, onde a cinta de Jesus está. E a dela está abaixo.
Existe uma razão para isso, porque nós vemos perfeitamente a forma de um ventre grávido. Quem fala muito sobre isso é Tommaso, 2016, e Sebastianini, em 1995. E, claro, não podíamos deixar de mencionar a Santa Ceia, de Leonardo da Vinci, pintado por... Foi um afresco, na verdade, né, gigantesco, e está no convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Foi pintado de 1495 a 1498. Aqui nós temos exatamente 13 pessoas. São 12 apóstolos e Jesus. Jesus é representado pela estrela e nós temos da esquerda para a direita, de acordo com a ordem que está aqui embaixo também, São Bartolomeu, Tiago Menor, André, Pedro, João, Tiago Maior, Tomé, Felipe, Mateus, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Não se fala aqui de Maria Madalena. No entanto, Da Vinci era muito enigmático nas suas pinturas, né? Sabemos que ele foi escultor, inventor, matemático, ele foi uma pessoa que entendeu muito da fisiologia humana, porque ele dissecava cadáveres e desenhava esses cadáveres. E, claro, foi pintor. Salvo engano, apenas 9 pinturas dele estão salvas hoje, porque as demais se perderam. E para você chegar perto de uma delas, você tem que realmente adentrar um convento ou um museu, especialmente na Europa. E nunca pense em fazer o que aconteceu uma vez com uma pessoa, né, de encostar o dedo nesse tipo de estrutura, porque isso é totalmente blindado com um vidro inquebrável, um vidro realmente preparado para receber qualquer tipo de ataque, mas mesmo assim, só encostando no vidro, para ter a sensação de estar a 2 apertos de mão de Da Vinci, pode lhe render não somente sanções, né, mas também multas e outros tipos de prejuízo. Então, tenham cuidado quando forem nos museus mundo afora, para ficarem sempre caladinhos, só absorvendo e não tocando em absolutamente nada. Que sempre que eu vejo alguém tocando em algo, não sei porquê, mas sempre é brasileiro, né? Essa mania. Percebam bem que o número 5, aqui na figura nós temos como João, parece uma mulher. Parece realmente. Mas também pode ser a forma como Da Vinci mostrou e demonstrou a juventude de João. Como era imberbe, ele representou esse homem com essa barba ainda não aparente. Os cabelos compridos, que não é comum, né? A gente vê que poucos deles têm cabelos compridos. No entanto, existe aqui um enigma, né? Se a gente prestar bem atenção. Entre João e Jesus, e entre Jesus e Tiago Maior, existe um M desenhado, que pode ser de Madalena. E aqui não vai dar para a gente ver, mas depois vocês podem ver melhor em casa, em outro momento. Pedro segura uma faca e ele fala de maneira incisiva com João, a quem a gente julga que pode ser Madalena também. Mas essa pessoa, João ou Madalena, está docemente acolhendo aquele discurso raivoso de Pedro, que é o mais velho de todos. Por isso também que achava-se, né, naquela incumbência de poder levar adiante a Igreja de Cristo. Então, prestem bem atenção que esta pintura, ela tem os seus enigmas, tá? Está muito conectado também com a questão de astrologia, de numerologia, tem muita gnose aqui. E os cátaros foram povos daquele local, daquele sul da França, impregnado de amor por Maria Madalena e que tinham suas convicções, estavam bem afastados já de Roma, tinham a sua eclésia própria, a sua própria forma de conduzir a prática,
e o discurso cristãos, pois os cátaros se achavam puros, né? Eram chamados cátaros ou albigenses. Foi uma civilização que foi completamente dizimada. Eles surgiram em 1150 ou 1160, existem divergências de fontes, no sul da França, em Languedoc, nos Pirineus, né, ali, nos Pirineus da Provence, ou seja, perto de da Provença, e podiam ser chamados de cátaros puros ou cátaros adeptos. Os puros abdicavam completamente dos bens materiais, do sexo, da ingestão de carne. Eles comiam só o necessário para não morrerem de fome. E os adeptos apreciavam essa ideologia, mas não se desfaziam dos bens ainda. E nem entravam nessa ideia de se abster de carne, de sexo e de prazeres. Então, os puros imaginavam-se preparados para o reino dos céus. E os adeptos simpatizavam, mas não compravam totalmente a ideia. Existia um sacramento somente entre eles, que era o consolamento, no qual o adepto tornava-se um puro. Eram pessoas boníssimas, que não atacavam ninguém, não estavam em contra de ninguém, viviam a sua vida tranquilamente. Mas viver tranquilamente incomoda. Eles viam Jesus como um emissário, como um enviado sagrado, como um profeta sagrado, necessário, mas não reconheciam a autoridade do Papa, a autoridade da Igreja, a autoridade de padres. Eles achavam que, assim como Santa Teresa de Ávila, a sua interação com o divino era direta. Não precisava de intermediários. E claro que a igreja ficou muito instigada com esse povo e resolveu exterminá-los. Eles consideravam que a terra era um inferno, assim como os gnósticos também, né? E que as mulheres e os homens eram iguais, tal como os gnósticos. Existia muita paridade. Foi então que Inocêncio III, um papa poderosíssimo, instaurou uma cruzada para dizimá-los. E realmente, entre 1150 ou 1160 até 1321, que foi quando o último cátaro foi assassinado, Guilherme Bellebaste, ou Guillaume Bellebaste, realmente aí ocorreram muitos fatos que desafiaram Roma, desafiaram o Papa, e não se podia, naquele momento, ter esse tipo de comportamento entre os fiéis. A igreja estava se estabelecendo à força contra todas aquelas igrejas que já existiam em forma de credos pré-cristãos, estava se impondo à força de forma iconoclasta, rebatizando saberes, rebatizando conhecimentos, rebatizando antigas práticas, tornando-as suas. Até o próprio enagrama, o eneagrama, foi rebatizado, ou seja, se a gente for enumerar aqui, passamos a noite toda. E eles foram dizimados, mas não foram esquecidos. Assim como os cátaros, houve muita, mas muita proliferação de outros credos, outras secções, outras facções da igreja que não queria seguir o Papa, porque o Papa pensava em si. Os padres pensavam no seu patrimônio. A igreja pensava em cada vez mais enriquecer para não depender nem da nobreza e nem da realeza, para ela se bastar por si. Por isso mesmo que ela atravessou toda a Idade Média, do século V ao século XV, incólume. Ninguém tocava na igreja, porque ela foi se robustecendo dessa transmissão oral que era apenas apreendida e aprendida sem questionamento, sem muitas delongas também. Como não havia letramento suficiente entre as pessoas, pois o que se falava
Era o que se acreditava. E, claro, pessoas com esse tipo de comportamento insurgente não poderiam seguir. Houve, e ainda há, um intrincado e complexo processo de sobreposição de imagens com doses de inventividade e imaginação que operam o entrelaçamento de personagens distintas em uma só, fazendo de Madalena uma figura de síntese. São muitas mulheres numa só. Antes, tida apenas como a pecadora, mas de 1969 e especialmente 2016 para cá, tudo mudou. De acordo com Sebastianini, 1995, página 29, Apo de Lima, 2021, página 149. E aqui nós temos Maria de Magdala, ou Miriam de Migdal, ou Miriam de Migdal, ou Maria de Migdal, ou Madalena, na sua forma ortodoxa. Sempre, sempre, sempre com esse ovo vermelho e com o vaso ou qualquer recipiente de alabastro, que é, como eu falei, uma pedra extremamente necessária e cara, com perfume dentro. Finalmente, a Igreja de Roma honrou esta mulher. Em 1969, o Vaticano reconheceu o seu grandíssimo erro de haver feito com que a Igreja houvesse sempre taxado Maria de Magdala como prostituta ou pecadora e lhe concedeu a indulgência plena. O que é isso? Todos os pecados perdoados. A gente consegue indulgência plena em muitos aspectos e em muitos momentos da Igreja. Se você vai a Santiago de Compostela, no Jacobeu, o que é o Jacobeu? É quando 25 de julho cai num domingo, todo esse ano é Jacobeu. Então, se você passa pela Porta Santa da Catedral de Santiago de Compostela, todos os pecados cometidos até aquele presente momento são completamente esquecidos e perdoados. Daí em diante, é você com a sua consciência, mas até aquele momento, indulgência plena. E essa indulgência foi dada para ela em 1969. Maria de Magdala já havia sido canonizada há tempos pela Igreja Ortodoxa, que é a do Oriente. Mas somente o foi pela Igreja Católica Apostólica Romana 2000 anos depois, com o Papa Francisco, em 2016, reconhecida por ele como a Apóstola Apostolorum. Apóstola Apostolorum. Apóstola Apostolorum. A apóstola dos apóstolos. A apóstola mais importante de todo aquele apostolado. A mulher que incumbiu-se da missão de levar a mensagem de Cristo adiante e, embora tenha sido calada, foi considerada a mais importante apóstola dentre todos os que ali serviram a Cristo. O seu dia é o dia 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena. Até aqui temos alguma dúvida? Coloca para mim, Ed, alguma dúvida que tenha? Na história de Lázaro, o que foi curado por Jesus, há duas irmãs, Maria e Marta. Essa Maria seria Maria Madalena? Não. Ou duas mulheres outras, totalmente diferentes. Maria de Magdala e Maria, irmã de Lázaro, porque a irmã de Lázaro era de Betânia. E Magdala, Maria de Magdala, era de Magdala, não eram irmãs. As pessoas confundem, a igreja confundiu e nos confundiu, mas esse equívoco já foi resolvido e já foi solucionado em termos eclesiásticos. Próxima. Nos evangelhos apócrifos, há também o evangelho de Maria Madalena,
Ou esses escritos não podem ser comprovados como sendo dela? Não, não são dela. Ela não escreveu. Apóstolos e discípulos dela descreveram o que ela fez no século II depois de Cristo, mas ela mesma não escreveu nada. Assim como os outros apóstolos tampouco, provavelmente não escreveram. Foram discípulos deles que o fizeram 100 anos depois, praticamente. As perguntas anteriores foram da Karina Mandetta. Beijo, Carininha. A Laurinha pergunta assim: assim como Jesus, Maria Madalena era negra e representada de várias maneiras pelo... realmente, o embranquecimento, ele foi fundamental em várias ideologias, ele foi fundamental em várias teorias de embranquecimento, né? E aí a eugenesia, e tudo que nós vimos, inclusive na aula passada, com a professora Izzy, que falou de Nício da Silveira, falou muito bem sobre as teorias de embranquecimento. E claro que tanto Maria Madalena como Jesus Cristo, por haverem nascido naquele local onde as pessoas são pardas, é improvável que eles tenham tido alguma transmutação genética a ponto de ficarem embranquecidos, tal como são plasmados pela iconografia, especificamente a iconografia moderna, contemporânea e alguma outra anterior a essas, mas muito mais da moderna para a contemporânea. Aqui nós temos Maria de Madalena, mais representada de forma gnóstica, com a Vésica Piscis ou Vésica Piscis, com os lírios que lhe representam, com o seu véu aqui em forma de capô, né? Vermelho escarlate, com a Vésica Piscis também no seu chakra, ou muito perto do chakra laríngeo, porque foi dada a ela a oportunidade de falar e sair dessa Vésica Piscis, sair dessa forma vaginal e ganhar o mundo, ser parida para o mundo. Mas eu prefiro essa representação, em que nós temos Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ou Miriam de Magdala, como queiram chamá-la, com essa mandala atrás de si, com a flor da vida. Ela, dentro da Vésica Piscis, ela está nascendo para trazer a boa nova. Subrepticiamente, a gente vê uma flor de lis formada a partir do que está atrás, e nós vemos um golfinho, nós vemos um ambiente aquático. Por quê? Porque é a questão da ligação da mulher com o peixe, que nós já falamos no começo da aula. Mulher, peixe, vida, morte, tudo está no mesmo campo lexical, no mesmo campo semântico. E aí a gente já começa a ver Maria Madalena em outras searas. Aqui eu convido vocês a escutar novamente, revisitar ou visitar pela primeira vez essa música Maria Madalena, que foi gravada por Sandra. Ela, na verdade, é uma alemã, gravou em inglês em 1985 e foi um sucesso. Maria Madalena na música. Temos a fotometria de Maria de Magdala. O que é que foi isso? A partir das suas relíquias sagradas, especificamente aqui, o crânio, que está muito bem conservado no sul da França, fez-se uma remodelagem e digamos que uma previsão, uma prospecção do que poderia ser o rosto de Maria Madalena. Então, foi uma equipe brasileira, para honra nossa, equipe brasileira de antropologia forense e odontologia legal, EBRAFOL, com a contribuição de um designer gráfico, Cícero Moraes, que em 2015 nos trouxe esta imagem do que seria a real Miriam
de Migdal, Maria de Magdala, ou Maria de Magdala, que, comparando com uma atriz recente, foto recém-tirada de uma novela que está sendo reprisada ou já foi, Jesus, da Record, guarda muita semelhança com Maria Madalena, como ela provavelmente foi. Temos as relíquias de Maria de Magdala, que é a sua mão esquerda, bastante preservada, e o seu crânio. É interessante falar aqui que não somente na Europa, mas também na Ásia, nós temos muitas relíquias. Quando eu fui à Turquia, estava em Istambul, nós temos ali a praça de Sultanahmet. Nós temos Santa Sofia, né, que é a representação da religião daquele povo, embora o país seja um país que não é tão muçulmano, mas está ali a Santa Sofia, a mesquita Santa Sofia. De um lado, nós temos a cisterna, do outro, que era o local onde se guardava a água e que os romanos nunca descobriram, porque é subterrâneo. Nós temos um ou outro ponto, mas um dos pontos cardeais dessa praça, chamada Sultanahmet, em Istambul, é justamente o Palácio de Topkapı. Eu fiquei impressionada. Quem vai visitá-lo tem que colocar o nomezinho antes, tá? Para poder entrar no harém. Eu tenho algumas fotos no Instagram sobre isso. No harém, onde aquelas histórias das Mil e Uma Noites aconteciam, né? O sultão era o pachá, digamos assim, era o macho alfa, e ele tinha as suas concubinas. Assim como Salomão chegou a ter 800 delas, no Palácio de Topkapı, o harém é gigantesco. Quem tomava conta do harém era a mãe do sultão e a sua esposa, que era a primeira esposa. Ele podia ter quantas quisesse. Lembrando que na cultura muçulmana, o homem rico pode ter até 4 esposas, se ele puder manter essas 4 esposas. E nesse Palácio de Topkapı, além de ver o harém, visitar os espaços internos que são milimetricamente conservados, a arte muçulmana é belíssima e em nada se compara com o que nós conhecemos. É totalmente diferente. Eles são muito criteriosos, são engenhosos, eles são cuidadosos com os detalhes que nós, infelizmente, né, por uma questão cultural, não temos tanto apuro. Existe uma ala chamada Ala das Esmeraldas, que as pedras são assim, esmeraldas enormes. E contígua, ou um pouquinho mais distante, assim, talvez umas 3 salas depois, não me lembro muito bem, tem a Sala das Relíquias. A gente faz uma fila e passa por dentro da sala, em que nós temos várias relíquias. Uma delas é o cajado de Moisés. Então, se vocês puderem conhecer esses locais, é interessante. Lembrando a primeira aula que nós tivemos, no dia 20 de agosto de 2020, primeira edição, eu que ministrei essa aula também, eu mostrei as relíquias de Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, que morou em Alba de Tormes, e eu fui a Alba de Tormes e tirei foto, né? Sem a menor pretensão de algum dia poder mostrá-la, mas mostrei aqui para vocês que o coração traspassado de Teresa de Jesus está intacto. E aquele ferimento, tal como está, é incompatível com a vida. Ela deveria ter morrido quando foi transpassada, mas, por um milagre, ou pelo que quer que seja, não foi, né? Então, aqui nós temos a mão e o crânio muito bem preservado, a caveira, dizendo assim, em palavras mais grosseiras, desta santa, que serviram para a fotometria. Se nós colocarmos no Google acadêmico o antropônimo Maria Madalena, surgirão aproximadamente 22.500 resultados em 7 segundos. Se nós colocarmos em inglês Mary Magdalene, em aproximadamente 8 segundos, hão de surgir, como surgiu para mim, 54.500 resultados. Filmes sobre ela, temos vários. Aqui a gente pode citar alguns.
né? Que estão aqui em tela para vocês. Esta série fenomenal pela Netflix, vale muito a assistência. Oráculos nós temos também. Pena que eu estou sem o meu oráculo da deusa. Vou pedir para a Izinha me trazer o oráculo da deusa, para ver se eu mostro para vocês depois. Nesse momento, a gente tem aqui o oráculo dela, de Madeleine, e o de Maria Madalena, que está em português. Tá? Tanto um como o outro, eu aconselho também. Livros. Temos vários livros. Aqui nós temos 3 deles, inclusive o Evangelho, de Maria Madalena. Temos outros aqui também, que eu aconselho que vocês leiam O Segredo do Anel, O Legado de Maria Madalena, é muito interessante esse livro. Mais 3, os 3 são excelentes, mas eu gosto mais desse que está à direita, Maria Madalena, de Margaret George. Mais 3, esses 3 são 3 que a gente não pode preterir de nenhum. Os 3 são excelentes. Mais 3. Confesso que li apenas o que está à esquerda, Maria Madalena, discípula predileta do Senhor. Os outros 2 eu não tenho muito conhecimento, mas mesmo assim, garimpando para esta aula, consegui essas 2 figuras. Mais 3 livros, Santa Maria Madalena, esse que está no meio, Pedro, Paulo e Maria Madalena, e, claro, o Evangelho segundo Maria Madalena. Mais 3, Decodificando Maria Madalena, Maria Madalena que está aqui no meio, que eu não li esse daqui, e o último, Maria Madalena, que também vale muito a pena que nós leiamos. Antes de partirmos para as telas, vou voltar um pouquinho para mostrar para vocês um oráculo. Esse aqui é o meu, oráculo da deusa. Assim como esses também, de Maria Madalena, ele vai ter um livro, aqui dentro, o livro, e vai ter 52 cartas. As cartas são todas assim, ó. Mas todas elas carregam em si 52 deusas. Aqui são 52 deusas que você pode, de uma forma intuitiva ou não, seguindo um ritual, fazer previsões a partir do que você quiser e ter o discernimento não só intuitivo, mas também ajudado pelo próprio livro, que vai decifrar os resultados. Então, a gente já viu os livros. Vamos agora voltar para as telas, as pinturas que estão nos slides. Os livros foram todos vistos já, tem muito mais. E aqui a gente começa com as telas ou pinturas. Ela foi a mulher mais iconograficamente retratada depois da Virgem Maria e, de longe, é uma inspiração para qualquer pessoa que trabalhe com arte plástica, quer seja escultura ou, no caso aqui, as pinturas. Então, a gente vai ter aqui telas e pinturas, o famosíssimo Noli Me Tangere, de Angélico, de mais ou menos 1440. Vai estar em italiano a Assunção de Santa Maria Madalena, de Antônio de Polalio, de mais ou menos 1460. Maria Madalena, de Giovanni Bellini, 1490 também. Prestem bem atenção nas feições dessa mulher, nos cabelos, na roupagem vermelha, na contemplação, na tristeza.
Aqui a gente vai ter uma Madalena bem diferente, digamos que renascentista, inclusive. Santa Maria Madalena, Piero Cosimo, 1490, da mesma época. Vejam bem que é da mesma época, mas a tendência é outra. A tendência a se retratar essa mulher seguiu por outro caminho. Ela está usando tranças, o cabelo está muito bem cuidado, é ruiva e não loira, as roupas medievais, como a gente já pode imaginar, mas ela está com um livro, né? Com alabastro sempre, aqui o potezinho de alabastro, com as suas essências, com seus perfumes. The Morning, Mary Magdalene. Aqui a gente já vai ter uma obra com o título em inglês, foi mais ou menos aí 1500 a 1504, em que vemos essa Maria que chora, penitente, é de Coligny de Côté. Saint Mary Magdalene, Perugino, de 1500 a 1502, foi o tempo que ele levou para mais ou menos finalizar a sua obra, porque nem sempre eles finalizavam. Eles faziam grande parte da obra e os aprendizes finalizavam o que ainda estava por terminar. Temos uma Santa Maria Madalena Penitente, muito famosa, de Tiziano, ou Titiano, 1533. Madalena Penitente, Alejandro de Loarte. Aí varia, né? A gente tem algumas fontes que falam 1590, outros que falam 1626. Então, a gente coloca esse intervalo, porque foram realmente muitas fontes variadas que não coadunavam com uma data só. Preste atenção na caveira, ela está triste com a caveira, sempre a caveira acompanhando essa mulher ou os anjos. A Assunção, né? Assunción de Maria Madalena, Francesca Lupicini, 1630. A gente está em ordem cronológica aqui, mostrando para vocês. Vestida apenas com os seus cabelos. Aqui ela já está muito perto de morrer, porque foram 30 ou 33 anos na gruta. Tanto faz numa versão como noutra, que não há agnóstica, sempre assim, né? Aqui temos uma pintora que já vimos nessa edição, Artemisia Gentileschi, e a sua fixação mamária, já digo assim, porque Artemisia sempre tendia a colocar as mulheres que ela retratava com os seios desnudos. E a gente tem aqui essa Madalena desmaiada, só que numa mão ela segura a caveira e na outra ela segura o látigo, ela segura o instrumento de tortura com o qual ela se lapiou. Está desmaiada, possivelmente pelas dores ou pelo gozo. E tem, com certeza, aqui o seu pote com alabastro, feito com alabastro, e os seus perfumes. Madalena Penitente, Titiano, 1565, olhando para cima, com as roupas, digamos que bastante sumárias, né? Se a gente for comparar com outras damas da mesma época. Famosíssima, Madalena Penitente, El Greco, 1590. Ele foi realmente um grego que morou muitos anos na Espanha e deixou uma obra monumental na coroa espanhola e para a coroa espanhola. E é curioso porque El Greco, ele chamava de El Greco, ele tinha um defeito na visão, ele tinha um problema em que ele enxergava as figuras alongadas. Então, todas as figuras que ele pintou têm essa forma da cabeça muito alongada, que não parece ser muito humana. E ele tinha um defeito na mão, ele tinha 2 dedos juntos, tá? É como se fosse algo assim. E ele retrata isso também nas suas telas. Todas as telas do El Greco têm esses dedos de alguma forma juntos, assim, enfim. Ele sempre junta 2 dedos. Marta e Maria Madalena de Caravaggio, 1598,
Aí a gente vai ter a questão do chiaroscuro, que era muito vigente na época, com Artemisia Gentileschi, com o próprio Da Vinci também. E a questão da lateralidade, muito marcada também, a verticalidade. Mais uma obra de Caravaggio, Maria Madalena em êxtase, 1606, e, mais uma vez, o chiaroscuro, o claro dentro do escuro, e a transversalidade. A gente vai ter aí um corte na imagem, né? Existe toda uma parte da tela que está escura, e o que está claro é justamente, em primeiro plano, o que há de mais importante, que é Maria Madalena, que nesse caso está em êxtase. Madalena penitente, mais uma de Artemisia Gentileschi, foi pintada, aí aqui tem uma dúvida, eu tive algumas fontes, entre 1615 e 1616 ou 1631, vai variar. Outra, de Artemisia Gentileschi, mais ou menos de 1620, é a conversão de Madalena. E aqui a gente vê essa Madalena mais citadina, mais opulenta, mais glamurosa, vestida de maneira a que se mostra o seu colo. E sempre, como sempre, Artemisia Gentileschi faz questão de mostrar a feminilidade das suas retratadas com o peito, com a mama, com o seio. Então, ou elas estão mostrando a mama ou estão tocando na mama, que é o caso aqui. A Penitente Madalena, de Guido Reni, 1635, com a cruz, a mão no peito, está realmente pedindo clemência, está em penitência. Atenção para esta tela. Mary Magdalene, Georges Latour, 1640, ela está aqui visivelmente grávida, com a mão sobre a caveira, e está displicentemente sendo iluminada. Esse azeite de oliva que ilumina esse candeeiro, e ela está com a cruz em cima da mesa, voltada para nós, né, a parte da cabeça da cruz, e os livros. E, no entanto, a mesma mulher está aqui de novo, é a mesma musa inspiradora, Maria Penitente, Georges Latour, entre 1638 e 1648, pintou essa tela, com essa mesma mulher visivelmente grávida, segurando a caveira de uma maneira carinhosa, né? Segurando, com uma vela, não mais com esse candeeiro, e com o espelho. Madalena Penitente, de Bartolomé Esteban Murillo, 1665, frequentemente com as suas vestes brancas ou escarlate, ou ambas as cores, cabeleira solta, cruz e caveira, Gólgota, Calvário. Madalena Arrependida, Caravaggio, entre 1594 e 1595. Maria Madalena, Leonardo da Vinci, 1515, uma das raríssimas pinturas de Da Vinci. Madalena Penitente, de Andrea Vaccaro, século XVII, lembrando que Andrea não é nome de mulher, é nome de homem, na Itália. A Andrea, que nós chamamos aqui, é Andrezza. Andrezza e Andrea. A mesma mão que pintou a tela anterior, pintou também essa. Madalena em êxtase, Andrea Vaccaro, 1654. Vamos agora para a estatuária, as estátuas, as figuras que nos lembram essa mulher penitente, mas que nessa estátua, nesta imagem esculpida, nessa escultura, as voltas de seu longo cabelo
nos dão uma impressão de gravidez. Quem a pintou foi esse pintor que está aí, Eure, 1311 a 1313. Temos a Ascensão de Maria Madalena num afresco. Lembrando que afresco é uma pintura que é realizada sobre a parede pintada de cal ou a parede com gesso fresco, molhado, tem que ser molhado, para a pintura poder ser absorvida por aquela estrutura. É um afresco que está na capela de Saint-Erige-au-Rhône, na França, é do século XV. Aqui nós temos Madalena Arrependida, de Donatello, 1425. É uma figura horripilante, porque ela está, inclusive, banhada em sangue também, é assim, pelo menos, como eu vejo, mas era assim como as pessoas a viam naquele contexto. Até então, até 1969, Madalena era uma figura obscura que sempre levou a fama de ser uma pecadora, uma prostituta, uma adúltera e uma desencaminhadora. Portanto, a gente não pode esperar que a arte a tenha pintado com tons mais sutis. Infelizmente, essa é a realidade. Assim como nós também temos esculturas que são anônimas e sem data, como essa aqui, que nós sabemos o nome da escultura, mas não sabemos quem a esculpiu e nem quando. Outro objeto, outra peça anônima, mas é italiana, do século XVI, sabe-se apenas que chama-se Madalena. Aqui nós temos a parte de um altar, foi esculpido, tanto ela como esculpidos todos os anjos, por Tilman, não sei se é assim que se pronuncia, Jaime Schneider, 1490 a 1492. E Madalena, aqui de 1510, um toque mais sutil, a gente percebe assim uma finura no trato, porque já temos aí o Renascimento, né? Em 1510, Maria Madalena, também vista sob os olhos de Gregor Erhard. Essa escultura está no Louvre. Então, quem visitar o Louvre e for ver um pouquinho da Mona Lisa, também deve passar por essa ala. Aqui, 1661 a 1663, nós temos Saint Mary Madeleine, de Bernini. Atenção para os traços neoclássicos. A gente percebe que, ao longo do tempo, ela foi retratada ou esculpida, ela foi pintada ou moldada à luz do momento, seguindo o contexto artístico do momento. E, claro, sempre mostrando essa mulher sofrida, que esperava uma benevolência divina, que estava sempre chorosa, com uma cruz na mão, com uma caveira na outra, sempre dando a entender que estava em franco sofrimento. E, por último, temos essa, que é de Pedro de Mena, 1664, Madalena Penitente, que eu também enxergo uma certa gravidez, um certo ventre um pouco mais proeminente. E como ela é magra, me dá a entender que ela está grávida. Ela está contemplando a cruz e colocando a mão, né, no seu chakra cardíaco. Eu prefiro imaginá-la assim. Assim como ela chegou no sul da França, onde as lavandas estão por todos os lados, e tem o perfume que mais me agrada e a cor que mais me apraz, prefiro imaginá-la assim, com essa guirlanda de lavanda, vestindo uma cor lavanda misturada com verde, o lavanda e o verde, chakras superiores. O verde é o chakra cardíaco. Essa mulher amou muito, mesmo sendo odiada, ela continuou a amar. E essa mulher transcendeu. Portanto, esse chakra coronário tem que ser muito elevado aqui, em forma pictórica também. É o chakra da elevação,
da superioridade que foi e que teve Maria Madalena. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lâminas de referências. Não poderia ser diferente, porque 7 para nós é um número cabalístico. E no Filhas de Avalon, esse número tem extremo sentido. Assim também eu prefiro vê-la. A vesica Piscis aberta de par em par, e dela surgindo esta mulher natural, com os cabelos soltos, com o seu chakra cardíaco, juntamente com o chakra laríngeo, sendo ativados pela chama do Graal. Essa vasilha, esse cálice, esse contenedor, esse receptáculo do sangue de Cristo transformado em vinho, e vice-versa, que se esvai, figura abaixo, mas que sobre ela nós temos a deusa, a tríplice deusa celta, que eu carrego junto ao meu chakra laríngeo, protegendo a minha fala, protegendo o meu discurso. Finalizamos, então, a parte teórica da terceira edição do grupo de estudos Filhas de Avalon, com as bênçãos de Santa Jeanne d'Arc e Santa Miriam de Migdal, a primeira e a última estudadas por nós, a primeira e a última femenagiadas nesta edição, que contemplou não beletristas, mas mulheres que foram extraordinárias, que foram superlativas, mulheres que inspiraram e seguem inspirando. E neste caso, nós começamos com uma bruxa que virou santa e terminamos com uma suposta prostituta que foi santificada. Portanto, esses rótulos de bruxa e de pecadora, de bruxa e de prostituta desaparecem, como nunca deveriam ter aparecido. Nós temos Santa Jeanne d'Arc e Santa Miriam de Migdal, pois que ambas, que estão aqui representadas pelas flores que representam as suas cores também, nos abençoem, abençoem a nossa jornada e a jornada que vai começar a partir do próximo semestre. Teremos um semestre todo de apresentações em cima do que aprendemos aqui, em vários eventos para os quais seremos convidados e nos convidaremos mutuamente. E, claro, não somente isso, mas a participação nossa efetiva na escrita, legando para a academia o que nós aprendemos ao longo desses 10 momentos juntas e juntos e juntes. Temos, então, o nosso último slide, que é o de gratidão, mas o final do final é eterno. Esta aula, assim como toda esta edição, é dedicada ao filho de Avalon, Rodrigo Amorim. Presente, 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 agora e sempre. Rodrigo, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por tudo o que você representou, especialmente na primeira edição, onde deixaste plasmado o teu trabalho junto com a Thaisa Galdino, tua amada, nossa amada, que se fez presente nessa edição o tempo todo. Thaisa não faltou um momento sequer, não faltou uma aula palestra, e estava doída. Eu passei pela dor dela, tanto que quando eu soube que Rodrigo estava no colo da deusa, eu, pela única vez nesses 3 anos, não pude fazer a transmissão. Quem fez em meu lugar foi a Paulinha Cabreira, a quem eu agradeci e agradeço eternamente, porque eu não teria condição de fazer aquele segundo momento do curso introdutório sobre os feminismos, exatamente o feminismo negro que eu tanto gosto
eu não teria condição de fazer, porque eu estava muito abalada com o encantamento do Rodrigo. Rodrigo encantou-se no dia 21 de fevereiro de 2023, 5 dias após nós havermos publicado conjuntamente os 2 e-books que fazem parte já da academia, com uma contribuição nossa para a ciência. Vamos então finalizando este momento e eu peço a vocês a atenção ao que eu vou colocar agora. Nós vamos ter, a partir desse momento, um novo sequenciamento no Filhas de Avalon com relação a esta edição, a terceira edição. Tivemos 10 aulas, que foram 10 aulas palestras, 10 encontros, como vocês queiram chamar. Cada uma delas foi uma parte de um grande evento composto por 10 momentos específicos, homenageando 10 mulheres extraordinárias. E também homenageando o nosso inesquecível Rodrigo Amorim. Hoje a gente vai encerrar, nesse momento, a parte teórica. Vamos começar a parte prática a partir de agosto de 2023. Portanto, temos um mês. Hoje é 1º de julho. E eu sempre lembro da minha amada Cássia Eller, quando diz: sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe, minha menina. E por aí vai. Essa fala, esse pensamento, esse entrelaçamento entre o pensamento do Renato Russo, que foi quem escreveu a música, e ela, que foi quem interpretou, dá a visão e a ideia total do que foram esses 10 encontros. Sempre visando essas mulheres que, de uma maneira ou de outra, infelizmente são apagadas, são ostracizadas, são preteridas. A nossa intenção aqui é sempre e mais trazê-las à lume e jogá-las à luz. Não em vão, o título do nosso livro, que tem 2 volumes, volume 1, Autoras Internacionais, e volume 2, Autoras Nacionais, é Das Brumas à Luz. Não é à toa, como nada, absolutamente nada, para nós é à toa. É tudo uma sincronia. E nesta sincronia, eu quero agradecer a todas, todos e todes que estiveram conosco durante esses 10 encontros, essas 10 aulas palestras, mas principalmente eu quero agradecer às mulheres que foram homenageadas por nós, por nos permitirem falar delas, e ao nosso querido Rodrigo Amorim, por nos permitir homenageá-lo. A nossa querida Thaisa, muito obrigada por ter ficado conosco o tempo todo, quando tu não tinhas mais razão para ficar, quando o teu amado já não estava mais aqui e tu estavas extremamente ferida, mesmo assim continuaste e foste conosco até o final, até hoje. Gratidão, Thaisa. Estou muito feliz por você não ter se entregue à dor, por você ter enfrentado. Estou muito orgulhosa da tua força. E neste momento de agradecimento, eu sou toda gratidão ao nosso amado parceiro, Edvander Pires, a nossa amadíssima Santinha Paixão, a nossa amadíssima Ana Paula Cabreira, Abraão Levi, Ramon Rodrigues, Ariádila, todas as pessoas que estavam conosco nos bastidores. O nosso amadíssimo Ed é um companheiro de vida. Eu trago o Ed há muitos anos comigo, em termos de academia, a gente sempre compartilhando ideias, compartilhando projetos. Portanto, esse vídeo, assim como todos os outros, estarão sempre à disposição de vocês, pois gratidão extrema à minha irmã Izinha, que é um apoio incondicional, à minha mãe Suzete,
um bastião na minha vida, meu irmão Câmara Filho, todos três estão sempre assistindo conosco essas transferências de saber, essas transmissões. Câmara Filho é filho de Avalon, não é participante desse momento, mas é desde o começo. A Izinha também, são membros fundadores, e a mamãe está sempre dando esse apoio, sempre dando esse aporte. A você, Edvander, a você, Paulinha Cabreira, a você, Izinha, mamãe, Câmara, a você, Santinha Paixão, Abraão Levi, Ramon Rodrigues, a todas, todos e todas que fizeram possível esse momento e possíveis todos os outros, a minha mais eterna gratidão. Seguimos, então, com todas as pessoas que estão aqui já se articulando para a escrita do trabalho, que será publicado, serão vários trabalhos publicados agora por uma revista de um parceiro nosso, que é o LIGEPSE, da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba, ou qualquer outra revista, se por acaso esse parceiro não puder nos anfitrionar nesse sentido. A todas, todos e todes, especialmente as nossas femenagiadas, e hoje, Miriam de Migdal, e ao nosso amadíssimo Rodrigo Amorim, Thaisa Galdino, e as pessoas que fizeram parte dessa egrégora, o meu muitíssimo obrigada, saudações avalonenses, e nos vemos na próxima oportunidade.